Deus não usou um jumento para falar com o profeta? Não estou chamando meu amigo de jumento, tá? Mas Deus não usou um jumento para falar com o profeta? Usou ou não usou? Deus usa o ímpio, queridos. Deus usa a pessoa aqui na igreja. Deus usa todo mundo. Quem Ele quiser, Ele usa para falar com a gente. Uma das pastoras lá de Paranavaí, na época que ela estava desviada, ela estava num posto de gasolina bebendo. Chegou um mendigo de rua, deu na cara dela, falou assim, ó, não é para você estar aqui. Você sabe que teu lugar não é aqui. Deus te chamou para isso. Começou a profetizar na vida dela, mendigo. Ela fez assim, aqui. Ela disse que meteu a boca no cara porque estava com os amigos, ficou com vergonha, né? Quando foi para casa, chorou a noite inteira. Hoje é pastor. E quem profetizou na vida dela? Foi o morador de rua. Deus usa quem Ele quer. E eu entendi, quando Ele estava falando, eu falei, entendi, Deus. E eu fui estudar a história de Gideão. E a história de Gideão é um marco na minha vida. Só que antes de entrar nela, eu quero falar algumas coisinhas aqui com vocês. Queridos, o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra, ele só aponta. Se você for ver o tabernáculo aponta para algo que se chama Jesus Cristo. Todo o tabernáculo do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Então, tudo que está no Antigo Testamento é sombra das coisas que iriam acontecer. Hebreus 10, 1 fala assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então a lei, o tempo da lei, ela tem sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que ele estava falando? Que os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício de Jesus. E os sacrifícios de animais, por ser sombra, nunca poderia tornar uma pessoa perfeita. Só que o sacrifício de Jesus nos torna perfeitos diante de Deus. Amém? É isso que Hebreus fala. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra. Por que isso é importante? Porque nós precisamos entender e ver a maneira que nós lemos a Bíblia. Sabe por quê? Vou dar um exemplo histórico. Os puritanos, é uma classe de pessoas, os puritanos que saíram da Inglaterra, eles saíram da Inglaterra e eles foram para os Estados Unidos para colonizar os Estados Unidos. Então os puritanos, eles saem da Inglaterra com o desejo de fazer uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. Eles saem da Inglaterra porque eles estavam sendo perseguidos de forma político-religiosa. Eles acreditavam em uma coisa que a Inglaterra estava acreditando de forma contrária. Então eles saem de lá, eles são os calvinistas e eles saem e vão para os Estados Unidos para colonizar, porque ali na Inglaterra eles estavam tendo conflitos, e eles saem. Quando eles chegam nos Estados Unidos, sabe o que eles pensam? Eles começam a imaginar que eles são como Josué, e eles olham os índios como os filisteus, e essa é a revelação que eles tiveram. Olha que loucura. E eles falaram, vamos exterminar e ganhar a terra. Eles pegaram algo do Antigo Testamento, não sendo sombra, e levaram para algo literal. Não é assim, então vamos matar todo mundo e tomar terra, como Josué fez. Foi isso que eles pensaram. Você consegue entender que nós precisamos separar? Por que eu estou falando isso? Para a gente começar a aprender a ler a Bíblia. Porque senão a gente está lendo lá e fala que Deus vai se levantar contra os nossos inimigos, Salmo, você já viu, né? Daí você está lendo lá e você fala, nossa, Deus é a meu favor, Ele vai se levantar contra o meu patrão, vai matar aquele miserável. Só que no Novo Testamento nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, que os nossos inimigos são inimigos espirituais, e Deus está se levantando contra os nossos inimigos espirituais, amém? Senão o casal está lendo lá, o cara está lendo lá na Bíblia, lá, né? Deus vai se levantar contra os meus inimigos e fala, vai matar minha esposa, aleluia, aleluia. Não é, querido, você consegue entender? Então o Antigo Testamento é sombra. Guarde esse princípio, ok? Porque nós vamos usar ele. O livro de Juízes, queridos, abre o que nós chamamos de teocracia. O que é teocracia? Teo, Deus, cracia, governo. O governo de Deus. Democracia. Demo, povo,
teocracia, governo do povo. Consegue entender? Então, teocracia, governo de Deus, onde Deus reinava sobre o seu povo. É ali que se inicia o livro de Juízes. Ele se inicia com a morte de Josué. Quando o líder da nação morre, Deus assume a liderança dessa nação. E termina com o profeta Samuel. Alguns teólogos colocam Samuel como o último juiz. Daí isso aí não vai fazer diferença na sua vida. Só por questão de informação. Os israelitas, queridos, eles não conquistaram toda a terra prometida. O que Deus falou para eles? Vão e conquistem a terra. Eliminem todos os inimigos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, querido. Quando você aceita Jesus, você recebe Jesus, você está na igreja, você está caminhando na igreja, uma das coisas que Deus vai falar para você: elimine todos os seus inimigos. Elimine. Quais são os nossos inimigos? Avareza, pornografia, tudo essa lixarada que o diabo põe na nossa frente. E o que Deus fala? Elimine todos os seus inimigos, porque se você não eliminar, vai dar problema lá na frente. Deus delega a Josué e fala: conquiste a terra de vocês. Como? A terra é tua, conquiste. Só que eles não conquistaram todos os inimigos, e ali começou o problema. Eles não conquistaram todos os inimigos. E daí nós começamos a ver que o livro de Juízes é um livro cíclico. O que acontecia? Israel vinha, se misturava com os inimigos, começava a adorar outros deuses e caía. Daí quando eles caem, eles começam a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Deus levanta um juiz, liberta eles. Daí eles estão indo bem. Daí o que acontece? Eles começam a se misturar com quem? Com os inimigos que Josué não deu fim. E começa. Não Josué, né? O povo inteiro, né? Que não era Josué lutando sozinho. Daí vai indo, cai de novo. E daí o que acontece? Eles clamam, Deus levanta um novo juiz ou libertador. Daí começa de novo. E se você for ver, vai te irritando, porque o livro de Juízes é a mesma coisa sempre. Parece a vida do crente. Vai, e daí cai. Daí sobe. Não acontece aqui, amém? Daí vai, daí clama, Deus. Daí Deus ajeita, levanta o libertador, levanta um profeta e fica. E é cíclico, o livro de Juízes é cíclico. Mas qual que é a raiz da questão? Eles não eliminaram todos os seus inimigos, e eles entraram em um ciclo vicioso. Então eles ficavam em pé, e passavam alguns anos, caíam de novo. E isso, queridos, durou mais ou menos 350 anos. Onde o povo se levantava e caía. Se levantava, caía. Israel levantava, voltava-se contra Deus, caía, clamava a Deus, Deus levantava juízes ou libertadores. Deus levantou Gideão para livrar o povo das mãos dos medianitas. Quem que eram os medianitas? Os medianitas são filhos de Abraão com Quetura, descendentes de Midian. Então Abraão, depois que sua esposa faleceu, ele teve outros filhos. O que aconteceu depois? Os descendentes de Midian, os descendentes de Abraão e Quetura, que são os medianitas, são filhos de Midian. Isso está lá em Gênesis 25:2 e 1 Crônicas 1:32. Nós começamos a ver que os medianitas, eles são filhos de Abraão, que se reúnem com Ismael e com os descendentes de Ismael, e sempre se levantam contra os filhos de Isaac. E essa briga, queridos, continua até hoje. Até hoje. Então existem os filhos de Isaac, que são os filhos da promessa, os filhos de Ismael e os outros filhos que Abraão teve, que começa a causar sempre essa confusão, sempre está dando essa confusão. Conseguem entender? Se encaixaram na história? Agora vamos lá então, Juízes 6, do 1 ao 4. Olha lá, já começa com o ciclo. Fizeram os israelitas o que era mal perante o Senhor,
Por isso o Senhor se entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então, queridos, eles fizeram o que era mal e ficaram nas mãos dos medianitas, quanto? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianistas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixando em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Imagine a circunstância, queridos. Eles tiveram que construir cavernas para se abrigar, tudo o que eles produziam era saqueado. Alguns aqui trabalham com agricultura, com lavoura, trabalham com gado. Imagine a tristeza, queridos. Você planta, os inimigos vêm, pisoteiam, tomam tudo, matam o seu gado, matam seus animais e te deixam na miséria. Era isso que estava acontecendo com Israel. Agora pare para pensar, queridos. Eles estavam aonde? Na terra que emana leite e mel. E eles estavam na terra que emana leite e mel. E o que estava acontecendo com eles? Estavam passando fome. Você consegue entender isso? Eles estavam na terra prometida, queridos. Eles viram um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar ele. A terra que emana leite e mel estava debaixo dos pés dele e eles estavam passando necessidade. Mas eles estavam passando necessidade por quê? Porque eles não destruíram todos os seus inimigos e eles se rebelavam contra Deus. Queridos, daí nós começamos a ver, queridos, nós dentro da igreja, o lugar onde emana leite e mel, onde nós entendemos da palavra de Deus, onde nós recebemos da palavra de Deus, e nós passamos exatamente o que eles estão passando. Eu não estou falando de dinheiro. Pode ser dinheiro, pode, mas muitas vezes nós estamos com fome emocional. Por quê? Porque não destruímos todos os inimigos. Nós estamos com dificuldade no nosso casamento, porque não destruímos todos os inimigos. E nós vivemos num lugar que emana leite e... Você concorda comigo? A igreja é o lugar onde emana leite e mel, queridos, onde nós recebemos, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a todo o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos no mesmo estado que Gideão. Que Israel estava passando. Olha lá no versículo 11, que é o chamado de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Queridos, o lagar era um tacho feito para quê? Para produzir vinho, onde as pessoas pisavam no vinho. Sabe aqueles tachos grandes? Eram esses tachos de produção de vinho. E o que Gideão estava fazendo? Estava malhando trigo. Estava malhando trigo no lugar errado. Gideão estava no lagar malhando trigo, com medo dos midianitas. O que vinho, o que o suco de uva, o vinho, simboliza na Bíblia? Alegria. Aonde há vinho, há alegria. É isso que a Bíblia fala. O que estava faltando no trabalho de Gideão? Alegria. Ele estava malhando trigo no lugar de produzir vinho. Estava lá malhando trigo. Você consegue entrar na história comigo e começar a entender? O vinho simboliza alegria. Em vez de produzir alegria, o trabalho de Gideão estava produzindo o quê? Tristeza e revolta. Imagine você escravo de uma nação, num lugar onde Deus tinha te prometido que nada ia te faltar, você escravo daquilo,
Durante 7 anos no mesmo ciclo. Você planta, eles vêm e roubam. Você planta, eles vêm e roubam. Você imagina o coração de Gideão como estava? As lutas, o conflito. Você consegue aplicar isso na sua vida? Às vezes a gente está lá tentando, fazendo. Quando acha que vai acontecer alguma coisa, vem alguém e pisa, rouba. Daí você junta a força, não sabe de onde, e tenta de novo, e acontece, eles vêm e roubam. Esse ciclo maldito, ele vai se quebrar hoje na sua vida. Aquilo que você pôr as mãos, você vai começar a produzir. A bênção de Deus é sobre as nossas vidas, queridos. Os inimigos que você não derrotou no teu passado, você vai derrotar hoje aqui. Creia nisso que eu estou te falando. Deus já havia levantado um profeta por causa do clamor do povo. Lembra lá, o povo clamava e Deus levantava um profeta. Deus sempre levanta um profeta. Deus tem os seus profetas, querido. Deus sempre levanta um profeta na nossa vida. Quando Elias estava na caverna, chorando, falando: Deus me mata, eu quero morrer, eu não consigo entender Elias. Jezabel fala: eu vou te matar. Ele corre para a caverna. Quando ele está na caverna, ele fala o quê? Deus, eu quero morrer. Então por que não deixou Jezabel te matar? Você consegue? Ele corre para a caverna para fugir da mulher, da morte. Está na caverna lá, o que ele fala? Deus, eu quero morrer. Então ficasse lá, ela matava você e pronto, acabou. Para que pedir para mim? Acho que Deus deve ter pensado assim. Só que quando ele está lá na caverna, chorando, reclamando, o que Deus fala? Eu separei 7.000 daqueles que não dobraram os seus joelhos para pau. Eu tenho os meus separados. E Deus sempre levanta um profeta, querido, nas nossas vidas. Deus, Ele sempre levanta um profeta. A Bíblia fala em Crônicas: crê no Senhor, esteja seguro. Confia nos seus profetas e você vai prosperar. Queridos, nós precisamos ouvir a voz profética. Lembra que eu falei daquele meu amigo? Quando ele começou a falar: ô Gideão, o que era aquilo? Era uma voz profética. E hoje eu quero ser uma voz profética sobre a sua vida. Eu quero liberar palavras sobre a sua vida. Eu quero que você creia, receba isso no seu coração. Olha lá, Juízes 6, do 6 ao 10, olha o que fala. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tema os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Queridos, eles estavam oprimidos, queridos, eles estavam passando necessidade, na terra que emana leite e mel, e eles clamaram a Deus. E agora a minha pergunta: quanto que nós temos clamado? Quanto eu e você temos clamado? Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção aqui. Nós precisamos vencer uma coisa que se chama apatia. Apatia. Nós somos apáticos. Diante da presença de Deus, nós somos o quê? Apáticos, nós ficamos parados. Nós não falamos, nós não fazemos nada. Ah, pastor, você está falando porque isso aqui é uma igreja pentecostal, todo mundo canela assim? Não, queridos. Porque a apatia nos prende. Daí a gente fala: ore, a pessoa não ora, ela fica olhando. Apatia, frieza espiritual. E nós precisamos aprender a clamar, queridos, nós precisamos aprender a falar. Do fruto da boca, o homem vai se alimentar. No momento profético, se eu não libero a palavra, queridos, eu perco. Quando nós falamos ore, não perca, se movimente, fale alguma coisa, libera a palavra, queridos.
Ficar apático não nos leva a lugar nenhum. Se nós não clamarmos, queridos, se nós não orarmos, se nós não nos movermos, a nossa vida vai continuar mesmo. E não é porque eu quero uma igreja pentecostal, Canela, todo mundo correndo, não é por isso. Não me entendam mal, eu não quero que... Se você não clamar diante de Deus, as coisas não mudam, queridos. E nós precisamos vencer a apatia e a frieza espiritual. E esse lugar aqui, essa colônia aqui, é o trem para isso. Apatia, frieza, está na presença de Deus ou não está, é tudo a mesma coisa. Sabe a unção do poste? O cara recebe a unção do poste e fica. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda, não mexe. Você já parou para pensar o que é a presença manifesta de Deus? É o próprio Deus se manifestando, querido. Se entra aqui, sei lá, entra aí, fala alguém famoso aí que você conhece aí. Vocês não conhecem ninguém famoso? Entra alguém aí popular aí, entra um jogador de futebol, alguma coisa, vira um alvoroço isso aqui. Quer autógrafo, quer tirar selfie, corre atrás. Daí diante de Deus a gente fica lá, assim, tipo, estando aqui ou não estando, não faz diferença. Nós precisamos vencer isso, queridos. Nós precisamos clamar, porque sempre quando clamamos, a voz profética é acionada, uma voz profética vem sobre as nossas vidas. Queridos, eu passei por momentos de crises terríveis, queridos. Terríveis, momentos de crise, de guerra, de luta terríveis. Tinha vezes que eu ficava preso, terrível, luta, batalha espiritual, queridos. Sempre quando eu clamava, Deus levantava uma voz profética, queridos. Eu tenho bolos de palavra profética escrita, assim, ó. Eu posso mostrar para vocês, eu tenho bolo, eu tenho vídeo, eu tenho áudio das pessoas profetizando. Mas porque sempre quando eu estava em crise, queridos, eu clamava. Por quê? Porque eu creio que no clamor a voz profética se levanta, é bíblico. Só que a gente fica apático diante da presença de Deus. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus, falar. Pastor, tem vezes que eu não consigo nem falar. Se não consegue falar, murmura, mexe, faz alguma coisa, briga com Deus. Você já brigou com Deus? Você nunca brigou com Deus? Eu já briguei. Fui para dentro do quarto e falei, desce aqui que nós vamos sair no soco. Por que isso está acontecendo? Saía, brigava com Deus, querido. Pastor, mas isso é desrespeito. Desrespeito é ficar parado assim, com Deus se movendo e você não falar nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí é música do cão. Quanto temos clamados, queridos. Deus já levantou os seus profetas. A palavra profética sempre vem antes, desafiando a nossa fé. Quando nós clamamos, queridos, Deus vai levantar uma voz profética, queridos. E quando a voz profética se levantar, ela vai desafiar a nossa fé. Posso usar vocês de exemplo? Nem estão olhando, está dormindo, bate na cabeça dele. Posso usar vocês de exemplo? Primeira vez que eu fui visitar o Isaldo e a Juliana, havia um clamor dentro do coração da Juliana. Havia mesmo, a gente foi e conversou. Deus respondeu o clamor. O desafio foi qual? Agora vocês vão casar. Ela falou, mas como? Vão casar, a voz profética está sendo acionada, vão casar. Desafiou o que dela? A fé. A fé dela. Casou ou não casou? Casou. E casou bem. Olha que bonito. Casou bem. Você consegue entender? Queridos, eu faço muita visita. Eu converso com muitas pessoas. Quando a pessoa está no gás, no clamor, a voz profética vem, queridos. E quando a voz profética vem sobre a mim e sobre a sua vida, ela nos desafia a fazer a conquistar novas coisas. Por isso que nós vamos continuar falando de conquista. Ela nos desafia, queridos, a dar um passo a mais. A dar um passo a mais. Queridos, quantas vezes eu clamei, queridos, eu não tinha R$1 furado no bolso, eu clamava, eu estava quebrado, eu tinha falido uma academia, estava sem dinheiro, clamando a Deus, falando, o que está acontecendo? As pessoas vinham e falavam, Deus vai te fazer um homem próspero, vai te levantar, vai te ensinar. Eu falei, vocês estão loucos, não tem R$1 para pagar a conta. Deus vai te levantar, você vai cuidar de muita gente. Eu falei, eu não consegui cuidar de uma empresa, eu quebrei ela. Como que eu vou cuidar de gente? Cuidar de empresa é muito mais fácil, cuidar de gente é só rolo.
Eu pensava assim, meu Deus, o que vocês estão falando? Estou aqui eu cuidando de gente. A voz profética sempre vai nos desafiar, queridos. Quando eu e você não ficamos apáticos diante da presença de Deus, a voz profética vem sobre as nossas vidas. Queridos, quando tiver um mover no louvor, queridos, isso não foi programado. Quando tiver um mover, queridos, se movimente, fale com Deus, sei lá, faz alguma coisa, joga as cadeiras para cima, corre, faz alguma coisa. Você já viu alguém clamando assim? O que você está fazendo? Eu estou clamando. Clamando para quê? Está lá apático assim, você fala, meu Deus, será que a vida dele está tão boa assim, que ele não tem nada para falar para Deus? Eu estou aqui querendo falar com Deus. Deus, move Deus alguma coisa, faz alguma coisa Deus na minha vida. E daí você olha assim, puxa, um dia eu quero estar nesse nível de não ter problema nenhum, de não precisar falar com Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, queridos. Fala para mim que você tem problema, por favor, senão eu vou me sentir um ET. Você tem problema na sua vida? Sim. Você precisa de resposta de Deus, sim ou não? Sim. Então, queridos, se movimenta, fala alguma coisa. Clama para Deus, queridos. Fala, Deus, eu tenho que ouvir, eu preciso de alguma coisa. E não é porque eu quero uma igreja barulhenta, queridos, é que eu quero que vocês tenham respostas. Quero que vocês tenham experiências. Que você fale, você clame, e Deus te dá a resposta. Que Deus desafie a sua fé. Que Deus fale coisas que você não acredita. Quantas palavras, queridos, nós temos recebido? Quantas palavras nós temos recebido de bênção, de vitórias? Quantas palavras eu e você temos recebido, queridos? Só que Gideão, para cumprir o chamado dele, teve que romper algumas barreiras. Gideão, para conquistar, queridos, ele teve que romper algumas barreiras. E é sobre essas barreiras que eu quero falar com você hoje. Primeira barreira que Gideão precisa romper, queridos. A incredulidade. Escreve aí no teu caderninho, incredulidade. Ele não confiava mais em Deus, o Deus de seus pais, e mesmo com o anjo falando com ele, ele desabafa. Querido, imagine, preste atenção aqui. Gideão está lá malhando trigo, quem que aparece para ele? Um anjo. O cara estava tão descrente que o cara ficou com a unção do poste. Tipo, tá, um anjo, daí? Você já falou com um anjo? Alguém já viu o anjo aqui? Não, você já viu? Você já viu? Poucos, ó. Difícil. Você já falou com ele? Falar? Difícil, né? Ter tanta experiência. Não dá um troço, né? Daí o cara me aparece um anjo, o cara não faz nada. Tipo ele, sei lá, apareceu um anjo, hein? Olha o que ele fala. Juízes 6:13. O anjo aparece com ele e fala, homem valoroso. Fala para ele, ô varão valoroso. O que ele fala? Mas Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio a nós? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contavam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas, como se fosse culpa de Deus, né? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel da mão dos medianitas, porventura não enviei eu. Queridos, os porquês na mente de Gideão consumiam a sua fé. O anjo aparece diante dele, ele não tem reação nenhuma. O anjo fala, varão valoroso. Ele fala, mas como? Se Deus é conosco, por que tudo isso sobreveio em nós? Por quê? Por quê? Por quê? Se nós ficarmos no porquê, queridos, a nossa fé vai ser consumida. Por que isso acontece? Por que nada dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? E por quê? Quantos porquês eu e você temos alimentado?
Gideão precisou romper essa incredulidade. Interessante que Deus sempre vai recordar os seus grandes feitos. Deus fez grandes coisas por você, sim ou não? Sim, Ele sempre vai recordar isso. Só que Ele sempre ficou com o porquê. Porque uma boa troca, queridos, nunca pergunte porquê, queridos. Pergunte o para quê. Para que o Senhor está fazendo isso? Para que isso está acontecendo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que isso vai fazer? Vai acrescentar na minha vida para que eu seja mais parecido com Jesus? Você não vive à toa, querido. Você não vive de qualquer jeito. Você vive por um propósito. O propósito é ser igual a Jesus. Então coisas boas e coisas ruins cooperam para esse propósito. Então nós sempre perguntamos: para que isso está acontecendo? Quais são os frutos, os benefícios dessa situação na minha vida? Só que nós ficamos: por quê, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E vamos alimentando esses porquês. E isso rouba a nossa fé. Rouba a nossa fé. O mundo diz que uma mentira muitas vezes contada, ela se torna uma verdade. Já escutou esse ditado? Só que isso é mentira. Mentira é mentira. E daí nós acabamos ouvindo, que nem Gideão ouviu, das circunstâncias, que ele era um pobre, um coitado, que sempre ia passar necessidade. Era isso que estava acontecendo com Gideão durante 7 anos. E daí nós começamos a analisar as nossas vidas. Existe uma história que as circunstâncias querem colocar na sua mente como verdade. Você é um falido, você não presta, nada que você faz dá certo. Você nunca vai prosperar, você sempre vai ser assim. E fica. E sabe qual que é o problema? Nós acreditamos nisso. Uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade nas nossas vidas. Só que qual que é a verdade da palavra de Deus sobre nós? Eu e você somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus é por nós. Você consegue entender? Se nós entramos na história de Gideão, ele ficou 7 anos sendo malhado pelas circunstâncias, queridos. Tudo falando que não ia dar certo, tudo falando que não ia dar certo, tudo falando que não ia dar certo. Chegou um ponto que ele acreditou na mentira das circunstâncias. E sabia que sobre a sua vida as circunstâncias são mentirosas. Você muitas vezes é mentiroso. A Bíblia fala: se faça todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Às vezes o que nós sentimos e pensamos são mentira. Vocês conseguem entender? Vocês estão me entendendo? Então as circunstâncias, elas acabam contando mentiras para nós. E nós precisamos vencer isso, queridos. Nós precisamos vencer a incredulidade. Nós precisamos crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nele nós conseguimos todas as coisas. Um bom exemplo é o Brasil, queridos. O nosso Brasil. Faz quantos anos que as pessoas estão falando: o Brasil não dá certo, o Brasil não dá certo. Não, o Brasil sempre foi assim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Queridos, em nome de Jesus, o Brasil não vai ser o mesmo, queridos. O Brasil vai ser transformado pela manifestação da glória de Deus. Deus vai levantar essa nação como uma poderosa nação. Da nação brasileira, queridos, vão sair caravanas de missionários. Essa nação aqui é um celeiro de missionários, queridos. Daí começa a falar um monte de mentira. O Brasil e as circunstâncias nos provam isso. Ou tanto de corrupção, ou tanto disso, ou tanto daquilo, ou tanto... O que vale é o que Deus diz, queridos. E Deus tem falado através dos seus profetas que Ele vai levantar o Brasil. Você consegue entender? E nós ficamos enredados pelas circunstâncias, queridos. Por isso que eu falo, a incredulidade vai cair na sua vida, você vai entender quem você é. O interessante é que ele falou: vai nessa tua força. E qual que era a força de Gideão? A força de Gideão era a sua revolta, a de não se conformar. Gideão estava inconformado. Gideão estava inconformado. Se você for ver, quando o anjo aborda ele e fala: homem valoroso, ele já levanta para 6 com o anjo. Ele estava inconformado. Queridos, nós não podemos aceitar, queridos,
Nós não podemos aceitar conformidade, queridos. Nós não podemos aceitar ficar apáticos. Espiritualidade não tem nada a ver com ficar zen, queridos. Às vezes a gente acha que aquele que é espiritual é aquele cara que fica em posição de lótus, assim, né? Isso aí não é espiritual. Ah, não, o cara faz meditação, o cara fica meio tranquilão, meio zen, assim, né? E a gente às vezes acha que espiritualidade tem a ver com o cara ser manso, meio... Queridos, espiritualidade não tem nada a ver com isso, queridos. Olha o que 1 Coríntios 13:6 fala. O amor, né? Não se folga com a injustiça, mas se folga com a verdade. O amor, ele não se folga com a injustiça. Aonde há injustiça existe um revoltado, queridos. E eu e você precisamos ser esses revoltados. Queridos, quando eu vejo alguém endemoniado, eu fico revoltado, queridos. Eu fico revoltado, por quê? Porque não é justo. Jesus pagou o preço. Por isso que nós mandamos o demônio embora, o demônio sai. Quando você vê uma pessoa doente, o que deveria fazer dentro de nós? Uma inconformidade, porque Deus pagou o preço pela vida deles, para que eles fossem curados. O amor, ele não se folga, nós precisamos ser inconformados, queridos. Nós precisamos ser inconformados, nós precisamos nos levantar com inconformidade. A gente não pode ficar meio zen, meio assim apático. Nós precisamos reagir, queridos. O amor, ele não se folga com a injustiça. Quando você vê alguém na miséria, alguém passando necessidade, isso é injustiça. É obra das trevas. Você tem que se levantar em oração, fazer alguma coisa, se levantar, quebrar isso. Você vê mentira, engano, roubo, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ficar inconformados com isso. Inconformados com isso, inconformados com a situação. Dentro da tua casa você vê que as coisas não estão girando, não está acontecendo, fica inconformado, comece a orar. Ore mesmo, queridos, se levante, ore. Fique inconformado. Apatia não leva ninguém a nada. Não leva, queridos. Espiritualidade não tem nada a ver com ficar zen, queridos. Na verdade, quando o fogo de Deus vem sobre a sua vida, você fica doidão, queridos. Você perde a razão. Queridos, tem alguém endemoniado, você quer ver o brabo, coloca na frente de um demônio. Alguns se escandalizam, às vezes até xingam o bicho. A Bíblia fala para me tratar bem o irmão, não o cão. Por quê? Porque é uma inconformidade, queridos. Nós precisamos entrar num novo nível. Nós precisamos entrar nesse nível de inconformidade, queridos. Gideão estava nessa pegada, e quando ele estava nessa pegada, o que Deus falou? Vai nessa tua força que você vai libertar esse povo. Queridos, Deus sempre falou para mim de libertação, 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 libertação. E sempre houve uma revolta dentro de mim, uma inconformidade. Nós precisamos entender essas palavras. Segunda coisa, outra barreira que Gideão precisou vencer foi a sua autoimagem. A autoimagem tem a ver com a maneira que eu me vejo. A minha imagem tem a ver com o que as pessoas veem. O que as pessoas veem geralmente não sou o que eu vejo. Tem a ver com o que Deus vê sobre mim. E tem um terceiro, que Deus vê quem eu vou ser. Você consegue entender que tem 4 imagens suas? Tem aquela pessoa que você se vê. Todos nós temos uma autoimagem. Tem uma imagem que as pessoas veem de você. Tem uma imagem que Deus vê de você. E uma quarta imagem que Deus vê quem você vai se tornar. Que você está num processo. Amém? Você está ficando melhor, mais bonito. Deus está trabalhando na tua vida. Ok? São essas 4 imagens. Olha o que Juízes 6,15 fala. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai.
Olha a outra imagem que Gideão tinha dele. A família dele era a mais pobre em Manassés. E ele era o menor da casa do pai dele. Então ele era o mais pobre de todos, na sua autoimagem, na sua autoavaliação. Quem eu e você somos, queridos? O que a sociedade diz? O que as pessoas falam? O que a nossa história nos conta, queridos? Queridos, eu e você somos aquilo que Deus diz que nós somos. E a nossa autoimagem tem que ser alinhada com aquilo que Deus fala que nós somos. Queridos, eu e você servimos ao Deus Emanuel. Preste atenção. Eu e você servimos ao Deus Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. E a nossa imagem ela é regulada em cima dessa verdade. Deus conosco. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão com Cristo. Olha o que Juízes 6,16 fala, a continuação do texto. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. O que o Senhor responde para ele? Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como um só homem. Romanos 8,38 fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é conosco. Repete comigo: Deus conosco. Deus com Emanuel. Deus é por nós. Quem será contra nós, queridos? A nossa autoimagem é baseada naquilo que Jesus fez. E Jesus nos abriu o caminho para estar com Deus. E Deus é conosco. Você vence as lutas porque Deus é com você. Não tem a ver com o teu histórico, não tem a ver com o teu passado, não tem a ver com a tua condição social, não tem a ver com o que a sociedade fala, não tem a ver com o que as pessoas falam e não tem a ver com o que você fala. Tem a ver que Deus é conosco. Deus é comigo e com você, queridos. E isso que faz a diferença. Por que José prosperava no Egito? Porque Deus era com ele. Ele passava tudo o que ele passava porque Deus era com ele. E Deus é com nós. Emanuel, Deus conosco. Quais as vozes temos escutado? Onde a nossa imagem tem sido atacada? Quais as vozes que eu e você temos escutado? Aonde que a nossa imagem tem sido atacada? Sabe que nos momentos de crise, de pressão, que daí você fala, cara, eu não presto. Porque nos momentos de pressão que a tua autoimagem vai vir para fora. Nos momentos de dificuldade, de lutas, que se você é pressionado, sai aquilo que está no coração. E muitas vezes quando nós estamos na pressão, o que nós falamos? Eu não presto, não vai dar certo. Olha como minha vida é difícil. Queridos, nós precisamos retrabalhar a nossa autoimagem. Deus é conosco. As circunstâncias estão dizendo que você não vai dar nada, que está tudo dando errado. As circunstâncias se façam mentirosas e meu Deus verdadeiro. O que a Bíblia fala é verdade. Eu posso não estar vivendo hoje, mas eu vou viver mais para frente. Você consegue entender? Nós estamos nesse processo, queridos. Os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Sempre. A visão que Deus dá para nós, para as nossas vidas, vai extrapolar o natural. Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas. Deus chama Gideão, que era um cara da lavoura, era um trabalhador comum. Fala, você vai se levantar como um exército, você vai matar tudo eles, você vai vencer eles. Você consegue entender? O cara não era um militar de guerra, ele não estava treinado para aquilo, ele não vivia aquilo.
Os planos de Deus para as nossas vidas, preste atenção, são maiores do que a nossa força natural. Quando Deus chama as nossas vidas, o plano que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos fazer com as nossas forças. Por exemplo, Deus te chama para cuidar de um grupo familiar, coisa simples. Deus fala assim: vem, eu quero te usar para cuidar de um grupo familiar. Qual que é a primeira? Mas será que eu consigo? Por quê? Porque é sempre maior do que a gente. Na força humana, ninguém cuida de um grupo familiar. Ninguém. É impossível. Nas forças humanas é impossível cuidar de grupo familiar. Na força humana é impossível cuidar da integração da igreja. Na força humana é impossível cuidar de uma igreja. É impossível. Mas nós temos Deus conosco. Pastor, é impossível prosperar na crise. Nós temos Deus conosco. Deus conosco. Você consegue entender? Deus, Ele usa e escolhe as coisas loucas, queridos. Isso que me mexe comigo. Olha o que 1 Coríntios 1, do 26 ao 29 fala. Não precisa abrir, eu vou ler. Olha o que Paulo está falando, queridos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Essa palavra vocação se chama chamado, ok? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém vos glorie na presença de Deus. Você conseguiu entender o texto? Deus, Ele escolheu os que não são. Os que não são sábios, segundo a carne, os que não são poderosos e não têm nobre nascimento. Alguém aqui de família nobre? Deus não escolheu. Deus escolheu aqueles que não são. E em um punhado de que não são, Deus pode transformar a realidade de uma sociedade. De um punhado daqueles que não são, daqueles que são rejeitados, Deus pode transformar. Por quê? Porque Ele aniquila a sabedoria do sábio. Para quê? Para que ninguém se glorie. Tudo que Deus faz na nossa vida não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Não tem no que se gloriar. Então Ele pode pegar um bando de nada a ver e transformar uma sociedade. Porque se Deus transformar uma sociedade, transformar essa colônia através das nossas vidas, a gente vai falar porque a gente era inteligente? Porque a gente tinha nobre nascimento, era tudo rico? Não, querido. Deus pega os nada a ver mesmo, igual a gente, eu e você, assim, ó. Nós que não somos assim, meio nada a ver, assim. Deus vai usar isso aí? Até parece. Pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus foi apresentado. O discípulo chega a apresentar Jesus para onde? Veio de lá, Jesus o Nazareno. Pode vir alguma coisa boa de lá? De lá não vem nada bom. Você pode ter olhado para a família de vocês e falar: vem alguma coisa boa de lá? Vem alguma coisa boa daquela igreja? Aquele bando de louco berrando lá, vem alguma coisa boa de lá? Aqueles Deus escolhe os que não são. Você consegue entender? Deus escolheu Gideão. Gideão não era, ele não era o poderoso, ele não era rico, ele não era nada, ele era um cara comum da lavoura. Nas nossas vitórias, queridos, a glória é sempre de Deus. Terceiro ponto, processo de seleção. Deus vai fazer um processo de seleção para armar, para preparar o seu exército. E nesse processo de seleção nós precisamos romper a lógica. Muitas vezes eu e você vamos precisar romper a lógica, queridos. Continue lá em Juízes 7 agora, do 1 ao 8. Preste atenção no que Deus vai fazer.
Lembrando, Deus está selecionando o povo para lutar contra um outro povo extremamente armado e muito numeroso, ok? Olha qual que é o processo de seleção de Deus. Juízes 7, do 1 ao 8. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronto do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Ele está indo para a guerra. É demais, tem muita gente, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoais, pois, aos ouvintes do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então eles estavam em 32.000, 22.000 foi embora e 10.000 ficaram. Então se preparando para a guerra. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu provareis. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele a quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e joelhar e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. O que é? Uns se abaixavam de joelho e outros ficavam em guarda tomando água assim. Os que tomavam água assim foram 300. Só 300. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei aos medianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente todo que se retire, cada um para o seu lugar. E tomou o povo provisão nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estavam arraiados os medianitas abaixo deles no vale. Com esses 300 homens, Gideão derrotou o exército medianita. Você consegue entender que o processo de seleção de Deus é ilógico? Tinha 32.000, na primeira pegada 22.000 foram embora, sobrou 10.000. Deus fala: desce com esses aí, manda eles tomar, faz mais um processo de seleção. Dos 10.000, querido, sobrou 300. Você está se armando para a guerra, você vai brigar. Quem? Os homens que devem... Você já brigou com a piazada da rua de baixo? Os homens devem ter feito isso, né? Você vai brigar com alguém lá da rua de baixo. Você não vai ir com o mesmo jeito que eles têm. No mínimo você vai olhar, você vai chamar todos os teus amigos e falar: vamos brigar lá. Brigar sozinho não dá, tem que ir com bastante gente. Tinha 32.000, sobrou 300, e com esses 300 eles foram para a guerra. Queridos, as coisas de Deus, elas são ilógicas, não tenta entender com a razão. Às vezes Deus abre portas que são ilógicas, coisas que são ilógicas, as coisas de Deus são ilógicas. Por isso que oração em línguas dá muito tilt na cabeça das pessoas, que elas querem entender. Por que ora em línguas? Queridos, exerça a fé e ore. E dá tilt, por quê? Porque a nossa lógica não funciona, as coisas de Deus não são lógicas. O como, querido, sempre vai ser de Deus. Lembra lá, a palavra profética, ela vem sobre as nossas vidas, desafia a nossa fé. Nós damos um passo, e o como sempre vai ser com Deus. Deus fala para você: eu vou te levantar e vou te fazer pastor de uma igreja. Como, Deus? Como não te interessa, Deus vai fazer, anda. O como é com Deus. O como é ilógico, queridos. Nós precisamos romper a barreira da lógica. O como é ilógico. Queridos, a construção
desse lugar aqui foi ilógico. A gente pensou um monte de coisa. Alguém tinha pensado alguma coisa que aconteceu aqui? Não. Nós pensamos tudo que a gente, vamos ver aquela casa, aquela, vamos... É sempre ilógico, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Com esses 300 homens, Gideão derrotou um poderoso exército com trombetas, cântaros e tochas. Ele derrotou o exército sem levantar uma espada. Com cântaros, tochas e trombetas. O que eles fizeram? Eles pegaram vasos de barro, trombeta na mão e tocha. Chegou perto do arraial do inimigo, o que eles fizeram? Quebraram os vasos, fez um barulhão, tocaram trombeta aos 300 e começaram a erguer a tocha. Eles falaram, olha o barulhão que fez. Eles falaram, meu, é muita gente. Eles tentaram correr e começaram a se matar um com o outro. Imagina se eu falar para alguém que trabalha no exército, fala, você vai ganhar uma guerra como? Com uma tocha na mão, uma trombeta, uma buzina, um berrante, né? Que as pessoas acham que chofar é berrante. Um berrante aí e um vaso na mão. Queridos, é ilógico, é irracional. E eles venceram. Queridos, o como é sempre com Deus. É uma luta ilógica. É um Deus maior que a minha razão. Deus, Ele é maior que a minha razão. Posso abrir meu coração de pastor com vocês um pouco? A maior dificuldade nossa é fazer cada um de vocês sair da caixinha. Sair do como, sair do comodismo, tirar vocês da caixinha, puxar vocês para fora, para o andar no Espírito. Sabe qual que é as nossas maiores confusões? Porque a minha caixinha não encaixa com a tua caixinha, e daí a gente fica brigando por causa das caixinhas. Vocês estão me entendendo? Mas por que um exemplo simples, pega todo mundo, por que grupo familiar é assim? É uma caixinha, daí eu quero discutir a caixinha. E a minha função é arrancar vocês daí. Sai daí, isso aí é muito pequeno. Tem uma vida inteira no Espírito. Mas por que isso? Porque, cara, sai dos porquês. Por que o pastor fez isso? Sai do porquê. Tem uma vida inteira no Espírito. Tem conquistas para nós. A minha caixinha não encaixa na sua caixinha. A gente fica brigando por causa que eu tenho um histórico de vida. As suas experiências são diferentes das minhas. Eu tomo decisões diferentes que as tuas, mas sai da caixinha. Você consegue entender? Tem uma vida no Espírito para a gente viver. Existem conquistas. E daí a gente fica brigando assim, tentando um adaptar o outro à sua realidade. Fica essa guerra. Só que nós temos uma vida de conquistas, queridos. O como é com Deus. Deus usa as coisas ilógicas, fora da nossa razão. E a minha grande pergunta hoje é: qual é o chamado de Deus sobre a sua vida? Você não foi criado para molhar trigo no lugar errado, querido. Você foi chamado para produzir vinho, alegria. Seu trabalho foi estabelecido por Deus para produzir vinho. Pare de